Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer a Deus e aos irmãos que é o melhor lugar que eu poderia estar é na casa de Deus, para ouvir a voz do Senhor, porque a casa de misericórdia é a casa onde nós alcançamos em comunidade, em coletividade, o perdão de Deus. É quando todos nós, na mesma hora, no mesmo instante, estamos clamando a Deus por perdão. E Ele é fiel e justo, não só para perdoar, mas para nos purificar de toda a injustiça. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. É maravilhoso estar na presença de Deus. E eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Estaremos dando continuidade à carta de Paulo aos Romanos e estamos no capítulo 1, versículo 18. E aí eu quero fazer a leitura até o versículo de número 20. Romanos capítulo 1, do 18 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está claramente revelado entre eles, pois Deus o tornou conhecido. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua própria divindade podem ser reconhecidos e percebidos nas coisas que foram criadas, de tal modo que tais homens são, portanto, indesculpáveis. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, como já foi lido, como já foi orado, a nossa oração é para que o Senhor ilumine o nosso coração e fale conosco aquilo que estamos precisando ouvir da parte dele. Meus irmãos, nós já observamos aqui, já vimos que Paulo escreve esta carta com o objetivo de expor o evangelho que ele prega, o evangelho que ele crê, o qual ele se apropriou ao ponto de dizer o meu evangelho. E Paulo, ele quer passar um tempo ali na igreja de Roma e convencer os romanos, os irmãos que ali morara, a apoiar o seu projeto missionário para a Europa. A igreja de Roma, a gente já viu aqui que um dos objetivos de Paulo passar pelos irmãos e estar ali um pouco com os irmãos era o apoio missionário daquela igreja, porque aquela igreja tinha uma fé reconhecida em todo o mundo. Embora a igreja de Paulo não conhecia, a igreja de Roma não o conhecia Paulo, mas alguns irmãos que ali estavam conhecia muito bem. E tinha também alguns rumores, oriundos, boatos, oriundos ali da comunidade judaica, que Paulo era uma pessoa que estava vindo pregar provavelmente um evangelho desconhecido para eles, para alguns deles, até anátema, amaldiçoado. Para outros, Paulo, ele estava ali querendo se beneficiar daquela igreja, pois Paulo, ele recebeu um adjetivo de uma pessoa que estava ali por interesse. E Paulo, ele escrevendo esta carta, já no final da sua terceira viagem missionária, já concluindo ali a sua missão, a caminho de Jerusalém para entregar ali as ofertas daqueles irmãos que estavam necessitando. Paulo, nos capítulos iniciais, nos versículos iniciais, a gente viu que Paulo, ele, na sua saudação, traz a sua credencial, quem ele era. E ele diz: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, escravo de Jesus, e estou aqui para um fim, que é para pregar o evangelho. E este evangelho não é meu, mas é o evangelho de Deus. Ele tem dono, é Deus. E Deus me encarregou disto.
E a gente viu esta obrigação que o crente tem que pregar o evangelho, porque foi chamado por Paulo vai dizer que esta ira, ela é revelada do céu, e vai dizer contra quem ela é revelada do céu. Ela vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana. E a ira de Deus é diferente da raiva do homem, a raiva humana, porque a raiva humana, ela é acompanhada, ela tem em sua característica aqui está falando essa palavra aqui, impiedade, ela tem o significado de uma relação do homem com Deus. É quando o homem ímpio fere Deus. É quando o homem ímpio, ele traz pecados que ferem a santidade de Deus. Mas não só contra os ímpios, os opressores, mas também contra a injustiça. E esta palavra injustiça é uma palavra jurídica que tem a ver com o próximo. É contra aqueles que são ímpios contra Deus e são injustos contra o próximo. A ira de Deus é revelada do céu contra essas pessoas. Essa é a ira de Deus, é a retribuição da sua santa natureza diante das ofensas dos pecadores que lhe faz aqui nesta terra. E esta ira de Deus é revelada na nossa consciência. É na consciência que nós sabemos a punição de Deus. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus, eles receberam a lei de Deus no seu coração. E eles sentem a necessidade do evangelho. Todos os seres humanos têm o sentimento de culpa. Todos eles. Foi assim com Martinho Lutero, foi assim comigo, e é assim também com você, e foi assim com você. Há um sentimento de culpa, que nós chamamos de vazio, que queremos preencher com coisas materiais, físicas, mundanas, e não conseguimos. E nos sentimos culpados por não sermos felizes, por não sermos constantemente alegres. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses: alegrai-vos é no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus está irado, irmãos. Deus está irado com os impiedosos, os injustos. Porque este problema é espiritual, é moral. Muitos não querem confessar que Deus existe, é porque eles sabem que se confessá-lo como seu Senhor e Salvador, a sua vida vai precisar mudar.
vai ter que mudar a sua vida. Por isso, aquele jovem, ele saiu triste quando Jesus disse, venda tudo o que tens e dê ao pobre. E ele o quê? Ficou triste porque ele tinha que mudar esta vida dele, que não era assim, como ele pensava que devia viver. Então as pessoas tiram Deus da sua vida, para viverem da forma que querem. Porque sentem a necessidade da justificação, do perdão, de alguém declarar ele como justo, que não tem nenhuma condenação, que não tem nenhuma culpa. E excluem Deus. Senão não vejamos aqui na palavra, ele revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, ainda no versículo 18, que detém a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Essa palavra deter é sufocar, é afogar. Então os homens ímpios, injustos, eles afogam a lei de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, para dizer que Deus é injusto, para dizer que Deus não existe. Porque eles sabem que Deus existe. Então eles sufocam a lei do Senhor, colocam debaixo do seu bel prazer. Eles podem até fazer isso, mas a verdade sempre ecoará na sua consciência e no seu coração. Nenhum ser humano, ele desobedece a Deus e não sabe que desobedeceu. Até uma criança, quando faz uma traquinagem, uma desobediência aos pais, ela sabe, ainda criancinha, não sabe quanto é 1 mais 1, não sabe o que é uma molécula, mas no seu coração ela sente que errou. Ela tem esse sentimento. Você ensinou ao seu filho isso? Não, ele já nasceu assim. Ele já nasceu com este propósito de adorar a Deus e glorificar a Deus pelos séculos dos séculos. Mas o pecado desmanchou este processo, este propósito. E Paulo está dizendo aqui, não há nenhum justo sequer. O ateu, ele declara-se ateu depois. Ninguém nasce ateu. Se declara-se ateu. Mas ninguém nasce ateu. Ninguém nasce em sua sã consciência que não existe um poder, um superior, um Deus supremo, aquele que irá punir, aquele que irá cobrar, aquele que irá julgar. Todos nós nascemos assim, porque está impresso na nossa consciência. Podemos deter a verdade pela injustiça, sufocar. E Paulo agora vai trazer a lógica, o porquê que todos nasceram assim, na consciência e no coração que Deus existe. Paulo vai dizer, versículo 19, porque Deus lhe manifestou. Esse Deus, ele é infinito. E nós nunca poderemos conhecê-lo completamente, porque ele é infinito, e ele é invisível, ele é espírito, a não ser que ele se revele a nós. E ele fez isso através da natureza, da sua criação. Hoje eu postei um vídeo no meu Instagram. Eu sigo aqueles caras, os pescadores que ficam lá no alto mar, só naquela canoinha, que tem só um motorzinho. Estava saindo uma tromba d'água e o pescador estava dizendo que esta tromba d'água lá estava saindo do mar para o céu. E ele estava lá filmando aquela coluna de água. Se era do mar para o céu, ou do céu para o mar. Ele disse uma coisa, meus irmãos, que testifica o que Paulo está dizendo. Ele disse, pescador pode chamar de mentiroso, mas que Deus existe, ele existe. Está aqui, pessoal, filmando. Estamos no século 21, Deus trazendo toda essa tecnologia para nos mostrar que ele existe. E está irado. Porque sufocaram a verdade pela injustiça. Ao invés de glorificar a Deus, glorificam a deuses mortos, cegos,
que tem olhos, mas não vê, tem garganta e som algum sai da sua boca, tem braços, mas não pode carregar ninguém. É necessário que carreguem. E ele está irado. Porque o que se pode conhecer de Deus, versículo 19, a seu respeito, está claramente revelado entre nós, porque Deus o tornou conhecido. Paulo fala aqui que Deus se pode conhecer porque tem coisas que nós não podemos conhecer de certa forma, porque Ele ainda não revelou, mas tem coisas que Ele nos revelou. E esta revelação diz a nós que Ele existe. Não precisa ensinar. É complexo, irmãos, o universo. O nosso corpo humano é complexo. As estrelas, os astros, os meteoros são complexos. E louvado seja Deus que os cientistas estão aí encontrando este universo. Mas quando encontram, aqueles que creem em Deus dão toda a glória, toda a honra a Ele e não à ciência. Diferentemente daqueles que querem deter esta verdade e dizer que veio de uma evolução, do Big Bang, e aí vai. Não. É criação de Deus. As plantas são criação de Deus. Os animais são criação de Deus. Tudo Deus criou com o poder da sua palavra. Ele é o que nós cantamos aqui. Ele é exaltado para todo sempre. Amém. Mas a sua ira, ela se revela do céu. E estamos vendo isso, irmãos. Estamos vendo uma sociedade que está cada vez mais caminhando para o abismo. Como Paulo vai dizer no capítulo 3 de Timóteo, sabe, porém isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, de calamidades, onde os filhos não respeitam mais os pais não respeitam mais os filhos, irmão não respeita irmão, soberbos, orgulhosos, jactanciosos, inimigos de Deus, amantes do seu bel prazer. E a gente vai ver isso, que Deus entregou tais homens a essas imundícias, para que os seus corações o levem. Por isso, irmãos, não existe ateu que não crê em Deus. O ateu, ele não crê em Deus até soltar o pitbull. O ateu não crê em Deus até o avião ir caindo de cabeça abaixo. Todos clamarão, ai meu Deus. E naquele dia, como nós cantamos, todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor, Jesus Cristo, é Senhor e Salvador. Todos. E Paulo, ele vai trazer aqui a conclusão, no versículo 20, dizendo que desde a criação, desde que mundo é mundo, essa revelação ela é antiga, irmãos. Ela não é contemporânea. É desde a criação, versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Que atributos são esses? Seu eterno poder, a sua própria divindade podem ser reconhecidos e percebidos nas coisas que foram criadas, de modo que tais homens são, portanto, indesculpáveis. Se você acha que no dia do juízo você vai ter uma apologética, uma defesa a seu favor, um argumento que vai convencer, justificar a Deus que ele não conheceu a Deus, porque Deus não se revelou e ninguém disse a ele, está enganado. Está enganado. Essa palavra indesculpáveis, Paulo usa aqui para apologética. Aqueles que irão querer argumentar com Deus.
Não, Senhor, mas ninguém me disse, ninguém pregou lá. Eu nunca ouvi falar do Senhor. E Deus vai dizer, não. Eu me revelei a você. Eu mostrei a você quais são os meus atributos. Você conhece o seu atributo. Você tem um cabelo curto, você tem os olhos verdes, tem barba rala. E não conhece os atributos de Deus? Que atributos? O meu poder. O meu eterno poder. Serão indesculpáveis, irmãos. Todos serão indesculpáveis. Você percebe que até aqui a iniciativa é de Deus? Você percebe que até aqui a iniciativa é de Deus? Deus, ele cria o mundo, criou o homem, veio o pecado por meio do homem, e Deus agora está tomando a iniciativa de reconciliar o homem com ele. Por isso a necessidade da religião. Porque todas as religiões vai existir isso. Todas elas. De que é necessário o pagamento de uma dívida. É necessário um sacrifício. Alguém tem que fazer algo para outro, para que aquele outro seja beneficiado. Todas as religiões existe isso. E é a tentativa de se religar a Deus. E o próprio Filho disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo Jesus, sendo justificado por meio da justiça de Cristo Jesus na obra do Calvário. O Santo de Israel. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Por este evangelho que hoje você está ouvindo. Que Deus está irado. E a solução disso, irmãos, é nos prostrarmos diante deste Deus. É reconhecer que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. De que Deus, nós não enganamos nada. Eu posso esconder coisas do meu pastor, da minha mãe, do meu irmão, dos meus filhos, da minha esposa, mas de Deus eu não escondo. De Deus eu não escondo. Porque Ele está no céu, na sua morada celestial, irado com tudo isso que Ele está vendo aqui na terra, em todos os países, em todas as comunidades, em todos os quilombolas, seja ele índio, seja ele negro. Deus, Ele está irado com a injustiça e a impiedade, meus irmãos. E daí? Né, Danley? E daí? Tá certo, Felipe, Deus está irado. E daí? O que é que vamos fazer com o que nós ouvimos hoje? E daí, se Deus está irado com aqueles que são ímpios, que blasfemam contra Deus, com aqueles que perjuram, perseguem, oprimem o próximo. Meus amados irmãos, o Senhor nesta noite nos convida a termos uma reflexão de como está a nossa vida diante deste Deus. Precisamos ter essa reflexão, irmãos, porque poderemos ter uma decepção. Como foi falado ontem aqui no encontro dos casais. Expectativas que são frustradas. Expectativas que colocamos e nos frustramos. Porque achamos que estávamos servindo a um Deus, que estávamos servindo a outro Deus, e não esse Deus da palavra que está aqui escrito. Há um Deus, e este Deus está irado. Ele se manifesta, a sua ira, na nossa consciência e no nosso coração. Porque tudo o que se pode conhecer está claramente revelado
na natureza, em tudo que foi criado e na lei gravada no coração de cada um de nós. Nesta noite eu quero fazer algumas perguntas a você. Você não tem desculpa nenhuma para dizer que Deus não está irado com você, porque Ele está. Agora, se você está em Cristo, aí é uma outra história. Ele não derrama esta ira em você, mas sim em Cristo Jesus. Ele livra você desta ira. A minha pergunta a você: você está em Cristo? Você reconhece que é pecador, que carece da glória de Deus, que necessita deste evangelho diariamente? Você crê nisto? Que esta ira deste Deus revelado na palavra do Senhor, que está se revelando contra toda impiedade e injustiça, você não está sendo o alvo desta ira porque você está em Cristo? Você tem esta consciência que está em Cristo? Se sim, louvado seja Deus. Mas é necessário cautela. É necessário que nós preguemos o evangelho. Você não pode esconder este evangelho para você. Você tem que compartilhar. E a minha pergunta agora é para você, que não crê nesse Deus, que ainda continua sufocando a palavra, a verdade. É para você que não quer este Deus na sua vida, porque você vai ter que mudar de vida. Você vai ter que ser um bom marido, um melhor marido. Seus usos, seus costumes, seus vícios, você vai ter que abandonar. Como disse o rei Joás, né? Josias, no capítulo 22, lá de 2 Reis, quinta-feira estudamos. Foi necessário Josias entrar no templo. É necessário você entrar no seu coração e acessar isso. Porque haverá o dia do juízo, meu irmão, minha irmã. Haverá este dia, e eu estou aqui apenas para dizer isso a você, concluindo o sermão. Haverá o dia do juízo. Você está tendo a oportunidade de ouvir este evangelho, o evangelho de Deus, que Deus está irado e requer de você o arrependimento de pecado. E confessá-lo como seu Senhor e Salvador. E você será justificado, e agora nenhuma condenação, pois, há na sua vida. Se você já confessou, pregue este evangelho. É obrigatório você pregar este evangelho, porque você foi chamado para isso. Se você não tem este Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, é uma urgência sua. Esse Deus, ele necessita estar na sua vida diariamente. É Ele que vai restaurar a sua casa, é Ele que vai restaurar a sua vida, é Ele que vai restaurar, tirando a culpa do pecado, a culpa do erro, é Ele que vai lhe dar uma noite de sono reparadora, é Ele, somente o Senhor Jesus conseguimos vitória. Sem Jesus nós iremos de buraco abaixo, de abismo a abismo. É somente Ele, este Deus, que se revela de forma natural. Você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Talvez você só tenha esta oportunidade de ouvir isto. Então aproveite esta bênção que o Senhor está proporcionando para a sua vida. E aqui eu encerro, irmãos, esse sermão. Estaremos dando continuidade numa outra oportunidade, mostrando agora que também os judeus, aqueles que receberam a lei, carecem também desta graça de Deus, que é dada por meio de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça a Deus para que Ele se revele a cada dia a você, para que você venha a ter temor, venha a confiar somente nele,
venha a chegar-se confiadamente ao trono da graça, a fim de pedir socorro a Ele. Não deixe para ir aos pés do Senhor Jesus quando todas as coisas estiverem ruindo na sua vida. Não precisa ir na dor, como muitos dizem, que isso também não existe, é porque a nossa degradação é por conta do pecado, e vai chegar um momento que nós não vamos poder suportar tamanho a dor do pecado e precisamos de alguém. Mas não espere chegar a este ponto. É hoje. Se entregue ao Senhor hoje. Mas eu já me entreguei. Então faça aí uma renovação da sua vida. Veja o que é que está estragando a sua relação com Deus e a relação com o próximo. Porque Deus, Ele pode se irar contra você. Mas se você estiver em Cristo, você vai receber esta qualificação, este poder, pela graça dEle, para você poder viver em paz. Por isso lá na frente a gente vai ver no capítulo 5, que é a paz de Deus, depois de ser justificado, que vai reinar em nossa vida, é a paz de Deus e com Deus. Pai, em nome de Jesus, aplica, Deus, no nosso coração a Tua palavra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.